para a intervenção de, no caso, assuntos, né, de outro país. No caso, another country's affairs. Você vê que isso aqui, ó, another country affairs, vou até destacar aqui também, ó, isso aqui é caso genitivo. Então, não vá traduzir ao pé da letra aqui não, por quê? Porque esse apóstrofo S aqui, pessoal, não é verbo to be, entendeu? Você não vá pensando que isso aqui é another country is affairs, não é. Isso aqui é caso genitivo. O que é caso genitivo, pessoal? Ó, vou fazer o seguinte. Caso genitivo é uma outra forma de no caso assim, alguém escrever ou falar que indique posse, né, que também pode ser chamado de caso possessivo, de uma forma diferente e que ocupe menos palavras, entendeu? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, o carro de Pedro, em inglês ficaria o quê? Vou colocar aqui, ó, um textozinho bem básico para explicar. Genitive case. Tá aqui, ó. Caso genitivo. Um exemplo. O carro de Pedro. Peter. Tá aqui, ó. Olha só como é que essa frase vai ficar. Esse pequeno sintagma vai ficar no inglês. Primeiramente, coloco o possuidor, né? Peter's. E aqui eu coloco o que? O objeto. Pronto. Emanuel, e aí o que acontece? Ó, quando eu digo assim, ó, the car of Peter, você está vendo que está literal, né? Ó, o carro de Pedro. Né? Você viu, ó, the car é o carro, of é a preposição de no sentido de posse, e Peter, no caso, é o substantivo próprio, no caso, possuidor. No caso genitivo, ele manda você trocar de lugar os dois, né? Ó, você vê, ó. Possuidor veio para o início e aquela coisa, no caso o objeto, que pertence ao possuidor, veio para o final. Só que ainda falta colocar o quê? O apóstrofo S. Esse apóstrofo S, que se assemelha ao verbo to be, mas não é, ele tem a função de quê? Ó? O apóstrofo S é como se fosse o D. Esse D aqui, ó, o artigo. Então você não vai traduzir na mesma ordem que você traduz a forma literal. Ó, o carro de Pedro. Você vai começar a traduzir pelo apóstrofo S. Então vai ficar o quê? Ó? O carro de Pedro. Mas por que então eles fazem isso? Muito simples, para ficar mais prático, tanto de você falar como de escrever. Ó. Olha só, quando eu ler para você. Ó. The car of Peter. Olha a segunda forma. Peter's car. Então, Peter's car é muito mais rápido de você traduzir, não é verdade? Então, agora, ó, vou colocar aqui ó, um segundo exemplo, para ficar melhor para você. Você vê que ali ó, tá o exemplo que eu vou... Aliás, eu vou colocar o mesmo exemplo que tem ali ó, no texto. Vou escrever tal qual aparece. Another country affairs. Perfeito. Olha só como essa frase ela vai ficar. Como é que ela ficaria se fosse escrita de forma literal. Vamos lá. Ficaria o quê? The affairs of another country. Mas não, então quer dizer que é a mesma coisa você dizer another country's affairs de você dizer the affairs of another country? Exatamente, é a mesma coisa. Você vê que a de baixo, a diferença é porque ela fica mais literal, né? Você vê aqui, ó. Você vê, quando eu digo assim, ó, the affairs of another country, seria o quê? Qual seria a tradução? Você coloca o quê? Para ficar mais fácil de complementar. A gente vem para cá, ó, do mesmo jeito, que é intervenção, né? Aí você chega na parte, ó, and another country's affair. Significa o quê? De forma, não vou dizer literal, mas se você quiser traduzir de forma literal, não teria problema não. Ficaria como? Ficaria intervenções, né? Ó, as intervenções, ó, de forma literal, de outro país. Então, é isso que significa another country's affair. A mesma coisa que significa the affairs of another country. Então, cuidado, pessoal. Quando você for ler um texto, você não fica achando que toda vez que aparecer o apóstrofo S vai ser verbo to be. Não, pode ser sim, lógico, né? Mas também pode ser caso genitivo. E é importante você saber reconhecer para você fazer a desconstrução para depois poder entender o que significa, certo?